Pessoal, como eu falei, a questão aqui abordada sobre o Tratado da Natureza Humana, uma tentativa de introduzir um método experimental. Experimental está ligado a vários métodos que possam correlacionar os parâmetros importantes. Pois bem, entre as temáticas ligadas ao David Hume, como eu falei sobre algumas questões que explicaram de 1711 e 1776, a trajetória e os seus marcos históricos entre aos 27 anos de idade, ok? Entre 3 volumes, que nos traz algo que traz destaque em nossas mídias e panoramas importantes. Pois bem, quando falamos sobre campos autográficos, autobiográficos e falamos sobre a história, que é como um clube de futebol ou um esporte, o Flamengo, o Fluminense, o São Paulo, outros estados, tem outros clubes que nos traz uma regalia relacionada à própria história. Então, quando eu falo sobre fracasso, ou perdas, ou ganhos entre os sucessos, nos traz efeitos ímpares ou pares que nos norteia pontos importantes entre fatos. Aonde é um fato, há uma defesa. Aonde é um fato, há campos internos e externos que ocorrem. Entre a promoção de saúde, que relacionam a Organização Mundial de Saúde, que também houve detonações em outros países, guerras, pós-guerras ou pacificações que herdaram essa herança genética que nós colocamos entre a filogênese, a sociogênese, que relacionam os campos apáticos ou empáticos, que relacionam o próprio ser humano, desde criança, desde a pré-escola à universidade. Você pode ver o reflexo de alguns alunos, alguns colegas, em épocas de apatias contra miúdos, são um disbarate que nos traz algo extraordinário que sempre eu falei com eles, né? São fatos importantes. Vamos falar sobre a abordagem histórica que vincula, que está, aqui um sujeito, um cidadão que relaciona também aos campos particulares e experimentares entre pensar, sentir e agir, entre conectar-se. Conecte-se conosco aí, compartilhe aí no canal, caros colegas, caros amigos que ficam aqui, passam no campus da revista Áudios, revista Módulos, que relaciona o próprio corpo e a nossa somatória. Quando falamos sobre gráficos, falamos sobre sociogênese. Quando falamos sobre gráficos e estatísticas, falamos desde a nossa faculdade, a nossa infância. E os campos capitais que relacionam gerenciamentos e campos de imparcialidades. Os campos imparciais, que nos traz a operatividade, concreticidade e a operatividade. E em questões de quê? Reabilitação. Quando falamos sobre os impactos entre a matéria e a forma, entre a sinapse ou sinopse, que relacionam os campos sinóticos, entre livros categorizados aleatórios. O campo sinótico, muitas vezes não querem entrar em destaque, alguns falam sobre sinóticos, livros sinóticos, são aqueles conjuntos de livros, apógrafos ou livros que estão escondidos ou expandidos em alguns campos limiares. Mas quando eu falo sobre motricidade humana, eu falo em destaque o que nos traz entre as polêmicas entre o poder, entre as dádivas e os dádivos relacionados à própria corporeidade. Aonde há uma corporeidade, vai relacionar uma concepção. E aonde há uma concepção, há um conjunto de ideias. Há ideias no ar. Há ideias, fotossíntese. Há ideias esclarecidas em nossa vida hoje. Busque o teu pai, a tua mãe e vai aonde você tem que ir, como diz o próprio Vygotsky. Você tem 3 anos de idade, 2 anos de idade, vai ao desenvolvimento real. Depois que pega uma maturidade, chega ao desenvolvimento potencial. Depois de certa maturidade, ao desenvolvimento proximal, como dizem alguns campos vigotskianos, como eu gosto. Agora, quando é criança, sempre é criança, nos traz o quê? Imaturidade. E deixar uma destacar na terceira idade. Quando chegamos um ato da terceira idade, ficamos como criança. Ou seja, lógico, em momentos que a gente chega em fatalidade, ficarmos de problemas assoalhos relacionados aos volumes e à intensidade e aos volumes que relacionam o próprio poder.
Quando eu falo motricidade áudios, eu quero que relacione o próprio corpo entre a nossa própria vivência. E a nossa própria vivência vai relacionar o quê? Aqui, ó. Que eu mostrei agora, ó. Diastólica, sistólica. Sistólica, diastólica. É o coração, ó. Ó, mal, bem. Bem, mal. Ímpar ou par. Cara ou coroa. Lado A, lado B. Hemisfério direito ou esquerdo. Nós escolhemos quem nós vamos conversar. Nós escolhemos quem nós vamos dialogar. Mas quando temos dependência de alguém, precisamos de alguém por necessidade, é lógico conversarmos. Agora, convém a leviandade, nos traz campos dissociados de poderes, dispositivos que relacionam a própria fatalidade. Aonde é a fatalidade? A disposição. Ok? Vejamos aqui, ó. Entre aqui, como eu coloquei, os movimentos, direita, esquerda, ó. Esquerda, direita, traz movimentos, relacionam, ok? Ó, posso treinar, ó. Movimentos com peito, cabeça. É lógico que nos traz vários meios invariáveis, que é o sistema autônomo. A palavra autônomo pode ser um tipo de ambulante, uma pessoa que fez tipo ou seja, um consultório, eu falo, não ambulante, um consultório de vendas, uma consultoria, nos traz panoramas importantes. Estava vendo na prateleira, e é algo importante que a pessoa escreveu, racional bastante. Ele falou a Bíblia e os campos ligados à consultoria. Se nós olharmos ali, é um livro bom para pegar como referência. Não pega nós como referência aqui em questões relacionado ao contexto bíblico. Busque em questões de racionalidade. E referência não, vai acabar ficando como nós aqui, nos campos de quê? De sobrevivência sobre edições e motrivivências. O que eu quero dizer a todos os canais que eu falo, caros amigos, ou seja, os YouTubers, ou seja, o treinamento tem a sua eficiência, mas tem a sua destreza. Destreza o quê? Distinção entre a destreza. A destreza é o quê? Eu vou ter uma distinto, algo a destreza. A palavra destreza também é distância, mas a destreza tanto ficou que esqueceu até a palavra des, no latim e no grego. Nos traz algo agregado entre a propriedade e o próprio poder. O que é poder? Poder é soberania? Poder é passarmos aqui de long neck, passarmos aqui de qualquer tipo de pessoa, ou garrafa, ou garrafão, ou faringe, ou taringe. Ou seja, há uma anomia entre a anatomia. A própria anatomia nos traz fatores importantes na natureza do seu trabalho. E a natureza do tratado nos traz campos oriundos entre o próprio poder. O que é poder? Os canais digitais, caros amigos, acadêmicos que estão iniciando, como eu também, sendo principiantes ligados à motricidade humana infantil, nos traz infanticídios ou factocínios. Factocídios são fatos que acontecem diariamente. E as pessoas trazem o quê? Um professoriado ligado à própria dor. Se eu posso movimentar assim, ó, fazer vários movimentos, ó, aí agarra, continuo, olha só, aí do nada acontece gases. O que eu vou fazer? É uma problemática, viu o barulho? Gases. Aí, daqui a pouco, meu fechicré, na região da minha roupa, acontece um fato. O que eu vou fazer? É poder? Aí nós temos que solucionar. Por quê? Quando eu era pequeno, eu pensava como uma criança. Eu tinha que pensar o quê? Pedir ajuda ao papai e à mamãe. Aí ia me ajudar o quê? No fechicré, na roupa. Agora, quando eu sou adulto ou adulta, eu tenho que ter maturidade orgânica. Tem que saber o que lidar, enfrentar as soluções como devem ser, esses fins e confins da Terra, entre a geografia e o próprio movimento. Se falamos sobre movimento humano, provavelmente dito, e escrito e falado, falamos sobre motricidade, ou psicomotricidade, que a psicomotricidade é a outra complexidade e perplexidade. Ok? Deixo esta
maneira de interagir conosco hoje aí, ok? Valeu!